Nós vamos colocar no ar agora. Surgiu uma polêmica aí, mais uma hoje, né? Hoje de manhã, uma polêmica aí, e eu vou te falar, é um negócio complicado que eu estava lendo no site hoje, do meutimão.com.br, e está no ar aí com a gente o Rodrigo Vessone. Vamos colocar o Vessone no ar aí, para o Vessone explicar em detalhes o que está acontecendo, porque eu li hoje de manhã uma história aí a respeito do pagamento do Jusilei, que essa semana nós falamos que era uma dívida de 14 milhões de reais, e eu estava lendo no site do Meu Timão que essa dívida pode chegar a 23 ou 24 milhões de reais. Então o Vessone que é, sem dúvida alguma, um dos grandes conhecedores de bastidores do Corinthians que tem aqui, trabalhou muito tempo comigo no lance, já cobriu o Corinthians, e realmente conhece tudo aí de bastidor do Corinthians, detalhes. E o Vessone, que trabalha no site do meutimão.com.br, que é um site que dá muitas informações do Corinthians, eu queria que o Vessone explicasse, né, para quem não está sabendo, o que acontece, o que aconteceu ainda sobre o caso Jusilei. Vessone, boa tarde. Obrigado por participar com a gente aqui. Fala, Benja. Um abraço para você, um abraço para todo mundo aí que está no programa. Enfim, vejo sempre vocês, é um grande prazer e falo com muitos de vocês também. Prazer estar participando com vocês. Pois a gente também ficou até impressionado ao levantar todo o esqueleto dessa história toda do Jusilei. Na verdade, são 3 processos, são as 3 ações que estão com o Jusilei envolvidos, mas o Jusilei ele é a causa em 2 e ele é parte em uma. Em uma só é Jusilei contra o Corinthians, que é uma situação de direito trabalhista, até aí com valores que vão ficar ali em torno, o Corinthians já perdeu, mas vai ficar entre em torno de 1 e 2 milhões. E existem outros 2 processos que o Jusilei ele faz parte só, que são, na verdade, do J. Malucelli, aquele antigo Corinthians paranaense, que depois voltou a ser J. Malucelli, de Curitiba, do Paraná, contra o Corinthians. E o mais substancial dos 2, eu diria até surreal, é um que já está agora em 23 milhões, o Corinthians já está condenado em 23 milhões, e ali, principalmente esse processo, Benja, ele é uma sucessão de problemas administrativos e jurídicos do Corinthians, erros administrativos e jurídicos. Era uma situação, para o nosso telespectador tentar entender, ele é bem complexo mesmo. O Corinthians recebeu uma proposta em fevereiro de 2011 do ANSI da Rússia de 10 milhões de euros. Uma proposta muito boa, etc., dava mais ou menos 22, 23 milhões de reais na época. O Corinthians simplesmente disse para o time russo que ia vender, aceitou vender e vendeu. Só que o Corinthians só tinha direito a 50% dos direitos econômicos, 50% desse valor. Por contrato, o Corinthians era obrigado a pedir a anuência do J. Malucelli, dizendo, eu recebi essa oferta, vocês aceitam junto comigo? Porque na cláusula de liberação era de 20 milhões de euros, era o dobro. Então, como não chegou a cláusula de liberação, você precisava pedir o amém da sua outra parte, do seu parceiro de 50%, estava no contrato isso. O Corinthians simplesmente vendeu. No processo diz, inclusive, que o Corinthians age de má fé, porque o clube não só vendeu sem a anuência do J. Malucelli, como informa ao ANSI da Rússia, eu sou dono aqui de tudo, dos 100%, pode vender só comigo, fala comigo, deposita tudo na minha conta, que está tudo certo, de acordo com o processo. Isso aconteceu, o Corinthians recebeu esse valor, os 10 milhões de euros, em 2 parcelas. Aí a primeira parcela de 5 de euros, ele não pegou e repassou automaticamente a metade dessa primeira parcela para o J. Malucelli. Demorou um tempo. Aí recebe a segunda parcela, tudo bonitinho. Também não passa automaticamente, demora para passar. E ainda passa nessas 2 transferências para o J. Malucelli, ainda falta um residual. O que acontece? O J. Malucelli ficou completamente indignado e inicia ali, posteriormente, um processo. Entra com ação, pedindo diversas situações, como essas que eu estou dizendo. Não ter sido informado como a cláusula obrigava, não receber o dinheiro automaticamente assim que cai na conta do clube, ter repassado menos durante
um valor até menos, 1 milhão aqui, outro milhão ali, enfim, um pouquinho menos do que era os 50%. Isso foi jogando e foi demorando isso na justiça, virou uma bola de neve. O que aconteceu? Indignado, o J. Malucelli ainda pega e diz, é o seguinte, eu quero 50% relativo não aos 10 milhões de euros, eu quero em relação aos 20 de euros, que era a multa mínima para aceitar liberar. Já que vocês não falaram nada, eu quero a metade de tudo, da multa rescisória que estava no contrato. O Corinthians, numa primeira instância, ele chega a ganhar, só que ele perde por 2-1 na segunda instância e perde 14 milhões. Aceita a derrota, faz o acordo, não leva para Brasília os 14. Só que o que acontece? Era para ser pago em 13 parcelas de 1 milhão e pouco cada uma das 14. O Corinthians não cumpre as parcelas, não paga as parcelas, o J. Malucelli executa de novo, obviamente, e aí vem juros em cima de juros, multas de 10%, 20%. Resumindo, a história agora está em 23 milhões, é uma derrota já do Corinthians de 23, já não tem mais o que fazer. E o J. Malucelli agora solicitou, a gente teve acesso à petição também, o bloqueio, pediu para que a CBF e a TV Globo bloqueasse as cotas de TV do Corinthians. Não a conta do Corinthians, mas as cotas de TV. Isso ainda falta o parecer do juiz. Pode ser que o juiz diga, eu não quero bloquear, vamos fazer aqui de novo um acordo. Mas o juiz pode aceitar e acatar e falar, está bloqueado 23 milhões das contas aqui, das cotas da Globo e da CBF. Então, esse é o maior processo. Então, esses erros administrativos, esses equívocos, essas situações todas que eu fui falando, que eu sei que é um pouco complexo, mas tudo isso gerou e se tornou essa bola de neve que se o Corinthians tivesse feito tudo bonitinho, recebeu a primeira, avisa o clube primeiro, posso vender? O clube fala, pode vender. Pega a parcela, pega a metade, já passa para o clube. Pega a outra metade, passa para o clube, era 0, não teria problema nenhum. E aí foi transformando esses erros e equívocos em 23 milhões. Esse é um valor. O trabalhista é o outro processo e tem um terceiro processo que é menor, ele deve ficar em torno de alguma coisa, o pedido agora é de 1 milhão e 300, porque o Corinthians contratou um volante chamado Ronaldo 3, esse volante em 2010 ele veio quase ali com o Jusilei, era do mesmo J. Malucelli, e o Corinthians pega nesses valores todos que foi repassando em termos do time russo, ele foi usando ali como se fosse, eu estou pagando também o Ronaldo 3, mas no final o J. Malucelli disse que não estava pagando nada, que só era parte do Jusilei. Resumindo, joga o pagamento como se fosse a mesma coisa e agora tem mais esse processo, um cara que jamais jogou pelo Corinthians, jamais existiu. O Corinthians pagou 650 mil e agora está em 1 milhão e 300 porque desenrolou na justiça. Resumindo, dá quase 26 milhões, o Corinthians já está condenado, essa terceira, de que 1 milhão e 300 está tendo a discussão ainda. De qualquer forma, Benja, é um grande problema para o Corinthians, estourando essa confusão toda. Desculpa eu me alongar, mas, enfim. Bom, é uma história, o Vessone. Até o Vessone ficou de cabeça para baixo agora. Arruma a câmera aí. Eu ia falar que é uma história que deixa todo mundo de cabeça para baixo, o Vessone está de cabeça para baixo. Agora tá bom, Vessone, mas deixa eu perguntar um negócio para você. Arruma aí, Vessone. Se acerta aí, Vessone. Para quieto aí, Vessone. Para quieto aí, Vessone. Pera aí. Olha aqui. Deixa eu te perguntar um negócio. Vamos por partes. Primeiro eu quero saber o seguinte. Quando o Corinthians comprou o Jusilei do Corinthians Paranaense lá, Corinthians Paranaense, ou do J... Pagou quanto na época? 2,8 por 50%. Peraí, pagou quanto? Fala de novo, Vessone. Quanto o Corinthians pagou? 2 milhões e 800. 2 milhões e 800, é isso? É isso que você falou? De euros? De reais? Do quê? Eu não entendi. Deu uma picotada aqui. De reais, por 50%. Está inclusive no processo. 2 milhões e 800 por 50 reais de reais. 2 milhões e 800 mil por 50%. Esses 23 milhões, isso já é definitivo. Quer dizer, não tem para onde correr. Você tem que pagar.
É isso? Acabou, não dá para recorrer? O Corinthians aceitou a derrota nos 14 milhões, bem, só que depois não pagou. E o que eles tinham aceitado um parcelamento em 13 parcelas de 1 milhão e pouquinho, como o Corinthians não pagou já primeira, segunda, terceira, o escritório de advocacia que defende o Malucelli e o J. Malucelli informaram ao juiz, eles não pagaram, como já estavam as cláusulas todas de punição, as multas, os honorários, toda a parte de punição por esse acordo não cumprido já está em 23. Então, se você pegando os processos, já é um acordo ali, o Corinthians vai ter que aceitar agora pagar 23 milhões, 95 mil, 300 e alguma coisa, já exclusivo, já está até os centavos já no processo, já não tem mais o que fazer, agora é só saber se o J. Malucelli vai pegar esse dinheiro numa pancada só, um bloqueio, por exemplo, como eles estão tentando, ou se vai de novo fazer um acordo, e aí eles vão aceitar várias parcelas e vai ser um pouco mais minimizado esse valor, mas não vai ter mais como correr, porque o Corinthians não cumpriu e já tinha as cláusulas de punição por não cumprir aqueles 14 milhões, Benja. Ô, Benja. Vou falar um negócio para você, Abel Neto. Quem me chamou? Fui eu mesmo, Abel. Eu tenho uma dúvida, não sei se o Vessone falou, eu não percebi, mas eu queria saber em que ano foi exatamente, gestão de quem que o Corinthians fez essa lambança, se é que a gente dizer quem era o presidente. Chamar assim, né? Exatamente, em que gestão, quem era o presidente do Corinthians quando aconteceu essa venda tem um responsável aí, que o Corinthians não repassou? Quem é o cara? A compra do Jusilei foi em 2009, feita pelo presidente André Sanches. O Mário Gobi, inclusive, era o diretor de futebol também na época, que agora deve surgir como candidato a presidente. A venda do Jusilei foi em fevereiro de 2011 e também o Andrés era o presidente. Ele ali começa a receber as parcelas porque o Gobi depois assume o clube, mas assume em fevereiro de 12. Então, mas a venda foi feita pelo Andrés na gestão dele, a primeira gestão dele, e depois todo esse trâmite começa com ele também. Só está estourando agora. Perfeito, era a dúvida que eu tinha, para a gente saber exatamente quem é que quem era o presidente. E nesse meio tempo, perdão, Abel, o Vessone, um abração para você, boa tarde, Espera só um minuto, Sormani. Sormani, espera só um pouquinho, Sormani, tem um delay aí, senão está todo mundo falando, espera só um minuto. Abel, você tem mais perguntas? Você tem mais alguma coisa para perguntar para o Vessone? Não, era a dúvida que eu tinha por enquanto. Vai lá, Sormani. Tá bom. Fala, Sormani. Então, Benja, mais uma vez, boa tarde, Vessone, é um prazer falar com você. Eu gostaria que você enumerasse aí os presidentes que passaram por isso, tiveram esse processo na mão e nada fizeram. Porque há responsáveis. O Andrés comprou, não pagou, o que ele teria que pagar na época? Mais isso. O Andrés comprou, deu a entrada, depois ele sai, entra o Mário Gobi não paga, entra o Roberto não paga, volta o André. Enfim, isso que eu estou querendo saber. Porque tem responsável por isso. Eu gostaria que você, repito, esmiuçasse mais essa questão do Jusilei, que é cabeluda, e desse nome aos bois. Quem é que é o responsável por tudo isso aí? Ou se é que tem um, ou dois, ou três? Vamos lá. Por incrível que pareça, Sormani, tudo começa na gestão do Andrés, mais o J. Malucelli, a gente lendo o processo, ele dá a entrada ali mais ou menos em 2015, que era o finalzinho da gestão do Mário Gobi. Então, eu imagino que ele não tenha muito o que fazer, porque ali começa uma briga jurídica. Passa pelo Roberto de Andrade, também, que ficou ali entre 16 e 18, para estourar agora. Então, poderia ter sido agora o Josézinho, estaria estourando com ele. Começa lá em 11, mas o próprio J. Malucelli demora para entrar na justiça. Então, praticamente passa por toda a gestão do Gobi, porque a venda acontece no último ano do Andrés. Tanto que a segunda parcela ela é paga em fevereiro de 12, quase que simultâneo com a saída do Andrés da presidência. Então,
ali começa o J. Malucelli, a indignação, etc. Ele vai entrar em 15 quando o Gobi já está indo embora, passa pelo Roberto todo o trâmite, talvez ali poderia o jurídico, gente, vamos resolver isso daqui, eles entraram mesmo, vamos resolver, vamos cumprir. Não se cumpre as parcelas para estourar por coincidência mesmo o presidente, onde tudo começou em 11. Mas, repito, poderia ter sido o Joãozinho agora, estourado agora, entendeu? Mas o X da questão é todo lá em 11, quando você recebe ali do ANSI o dinheiro, as duas parcelas, e não cumpre ali a sua parte toda administrativa, que era avisar o J. Malucelli, pegar a anuência do J. Malucelli, repassar assim que o dinheiro caísse na conta. Era tudo mais fácil, tudo sendo resolvido já em 2011 para começo de 12. Poderia ter matado tudo isso e não teria nenhum problema depois. Tem mais perguntas, Sormani? Não, acho que ficou claro, né? Todo esse imbróglio todo começa com o Andrés. Ele é o estopim dessa situação. Aí passa pelo Gobi, passa pelo Roberto e vem no Andrés. O que o Vessone falou. Os jurídicos de outras administrações, o presidente às vezes não tem. O Gobi, o Roberto não tem noção do que estava acontecendo. Mas o jurídico sabe. E eu duvido que o J. Malucelli não tenha telefonado. Escuta, vocês não vão me pagar? Olha, liguei a semana. Olha, já se passaram mais 2 meses. Nesse meio tempo aí, aí o cara vai na justiça para executar a dívida. E nessa linha que você está dizendo, inclusive, depois da publicação da matéria, agora já está um barulho gigantesco lá no Parque São Jorge, enfim, aquela coisa de oposição, de eleição mesmo, todo mundo indignado, os conselheiros, e a cobrança agora, a gente está subindo uma matéria daqui a pouco, das pessoas que vieram falar com a gente, já tem uma indignação nesse sentido que você está dizendo, porque os órgãos competentes do clube são vários, o CORE, o Conselho Fiscal, são vários órgãos, o Conselho Deliberativo, que poderiam estar barrando isso, está cobrando, eles estão sendo cobrados, vão ser cobrados a partir de agora, já está acontecendo, do tipo, vocês que passaram por todos esses órgãos, por que ninguém viu isso? Por que deixou estourar? É bem isso que você está dizendo mesmo. Perfeito. É isso aí. Mano, tá aí o Vessone levantou aí tudo com detalhes, olha, apareceu uma bucha de 25 milhões, é o que eu falei ontem, viu, Vessone? Não sei se estava vendo. Parabéns ao Vessone, né, Benja? Falei, esse dinheiro... Não entendi. Perdão, Benja. E parabéns ao Vessone, né, que foi lá, pesquisou, sim, foi a fundo, fez o que de fato o repórter tem que fazer. Parabéns a ele. O Vessone é muito chato pra caramba. Outro dia ele levantou minha vida inteira também, eu tô na mão dele, aí eu tô ferrado. Ele levantou tudo da minha vida, desde quando eu tinha 6 anos de idade. Tem as buchas do maternal, do pré, tem tudo. Mas, mano, tem aí... o Pudim tá louco, o Vessone aí tá louco. Mano, mas tá aí, apareceu. Aí o Vessone eu tava te falando o seguinte, que ontem eu falei aqui no programa que esse dinheiro do Pedrinho ele vai ser que nem Wi-Fi, velho. Você não vai nem ver ele. Ele vai sumir rapidinho. É tanta bucha pra pagar, velho. Rapaz, eu acho que deve ter uma lista de prioridade lá. Falar, esse eu pago, esse eu não pago, esse eu pago, esse eu não pago. Porque é muita dívida e pouco dinheiro. Tá aí, mano, faz tua pergunta pro Vessone aí, com mais essa, como diria no linguajar chulo e popular, esta trolha de 25 milhões que aparece do Jusilei. Do Jusilei, mano.
Complicado, hein, Benja? Complicado. Antes de mais nada aí, excelente tarde pro Vessone, um cara que eu admiro bastante, muito competente. E parabéns aí também pro meu timão, cara, que tem muita gente competente trabalhando ali dentro. O Marco Belo também é outro excelente repórter, enfim, o Danilo também aí, que é proprietário do site. Eu acho que o site que cobre o clube, Benja, eu tô colocando o meu timão aí como exemplo, porque a gente tá falando do Corinthians agora. Mas eu acho que esses sites, eles precisam ter realmente essa postura, cara. Porque tem um monte de site aí que é chapa branca, fica lá lambendo o clube e não levanta nada. Não levanta nada. O torcedor realmente quer saber o que acontece de bom e muitas vezes de ruim também na vida do clube. E o Corinthians, ultimamente, o Vessone, ele tem se tornado um pardieiro na vida administrativa dele. As finanças do Corinthians estão realmente aí destruídas. O Corinthians parece que passou um tsunami lá dentro e levou tudo. Tá ridículo, um time do tamanho do Corinthians passando a dificuldade financeira que está passando. E eu não me refiro somente não à parte da pandemia, porque a pandemia ela afetou todos os times mundialmente falando. Mas o Corinthians ele já vem nessa pindaíba financeira há muito tempo. Há muito tempo. E diante da declaração que você trouxe aí, Vessone, por mais que outros presidentes tivessem passado depois realmente do acontecido, como foi o caso do Mário Gobi, do Roberto, mas a situação era muito simples. O Andrés ele devia ter pegado o dinheiro na hora que ele recebeu, tá certo, do Anzi, e ter dado a parte do J. Malucelli. Inclusive, ele descumpriu o contrato, porque o contrato falava a respeito de 40 milhões. E caso não fosse essa quantia à venda, o J. Malucelli deveria ser consultado. E o Corinthians também não fez isso. O Corinthians deu um passa-moleque no J. Malucelli. E o Corinthians precisa pagar sim. Precisa pagar, sim, é uma vergonha o que tem acontecido no Corinthians, Vessone. Parabéns aí, vocês têm feito aí realmente um trabalho muito minucioso, buscando aí tudo que está acontecendo na parte financeira do clube, eu acho isso muito legal. Inclusive, Vessone, essa semana, o Corinthians ele acabou emitindo uma nota aí contra o site Meu Timão por uso indevido de imagem. Foi apenas coincidência esse fato? Ou você acha que tem alguma coisa ligada? Foi uma retaliação, para ser um pouco mais claro, com relação a tudo que o site tem colocado aí com relação à vida financeira do clube? Levantado essa série de processos, esse monte de coisas aí que tem acontecido e que o Andrés precisa responder sim. Então, essa carta aí que o Corinthians acabou emitindo contra o site Meu Timão por uso indevido de imagem, você acredita que deva ter sido uma simples coincidência ou tem alguma coisa atrelada aí com relação, talvez, a uma retaliação pelo que o site tem imposto? Pois é, mano. É difícil para a gente que está desse lado, que foi alvo dessa ação judicial do clube entender, enfim, e cravar alguma coisa. O que eu acho assim, primeiro eu quero agradecer muito o torcedor do Corinthians, porque ele é um torcedor que, ao contrário a gente conhece algumas torcidas que normalmente é o seguinte, é o time que eu torço, é o time que eu amo versus qualquer um, seja um jornalista, um site, um produto, enfim, sempre ele parte em defesa do outro lado, que é o lado do time dele. E o torcedor do Corinthians é incrível o apoio que a gente recebeu desde essa divulgação do processo, enfim, que o site recebeu, nos apoiando, pedindo para que a gente continuasse com esse trabalho. Um colega nosso, até o Léo Bertozzi, da ESPN, até diz que talvez o Cruzeiro, se tivesse um site como o Meu Timão, que tivesse anteriormente de tudo que aconteceu e tudo que se descobriu do Cruzeiro, tivesse um site que cobrasse, que pedisse transparência, que fosse a fundo nessas situações todas, talvez o Cruzeiro não tivesse vivido esse problema que ele está vivendo, inclusive agora. Então, isso para a gente foi um grande apoio de que veio de muita gente. É difícil da gente dizer. O que eu posso falar é o seguinte: a gente, como um site segmentado de notícias do Corinthians, a gente dá todos o tipo de conteúdo, mano, todo, do sub-11, sub-13, sub-15, 17, a gente cobre coisas que nem o site oficial do clube cobre. A gente dá todas as ações sociais, a gente divulga todos os patrocinadores do clube, tudo que é relacionado ao clube, do pequeno ao grande, a grande situação, a gente divulga. Então, certamente, o nosso papel também é divulgar as coisas que não estão certas. E aí eles acham, isso é uma impressão que eu tenho, e pelas pessoas que vieram falar, eles acham que a gente está influenciando na eleição do clube, que a gente está trabalhando para oposição, mas de verdade, o que acontece é que quem está no comando hoje é a vidraça. Então, é isso, entendeu, Beija? Então, é difícil da gente dizer, mas de verdade a gente sente muito orgulho de estar tentando mostrar tudo que é bom, claro, mas também tudo que é ruim do clube, que acho que é um papel de um site jornalístico mesmo segmentados como o nosso. Bom,
Vessone, muito obrigado pela tua participação, valeu pelas informações, pelos detalhes aí. Fala, ô Sormani. Benja, eu queria aproveitar o Vessone, já que ele tem conhecimento do Corinthians, como poucos jornalistas têm. Vessone, me disse, não sei se você sabe, a folha de pagamento do Corinthians, incluindo CLT, direito de imagens e encargos trabalhistas. Quando eu falo folha de pagamento, eu incluo aí também a comissão técnica. Você sabe quanto é isso? Sormani, pelo balanço até que a gente olhou e até na palavra dos dirigentes do Corinthians, até do Andrés em entrevista aqui, ou seja, em on, como a gente chama, é de 14,5, já com encargos ali, alguma coisa, 14,5. E é preciso esclarecer também para o telespectador, porque não são só aqueles 30 caras que custam 14. Parece que, como pode pagar por um elenco daquele 14 milhões? Não. O Corinthians tem 31 jogadores emprestados para outros clubes. Então, você junta os 30 do CT, 30 ou 31 que estão emprestados, esses 60 e poucos jogadores é que custam esses 14 milhões por mês. Ô, Benja. Obrigado, Vessone. Quem me chamou? Abel. Eu tenho a impressão que esse caso do Jusilei tem uma certa semelhança também, essa ação movida aí, né? Tem uma certa semelhança com a ação movida contra o Corinthians pela empresa que gerencia a carreira do Maicon, né? Na ocasião, na venda dele para o Shakhtar Donetsk. Queria aproveitar a presença do Vessone para confirmar se não é isso mesmo, né, Vessone? Que foi vendido por 28 milhões e aí a empresa teria direito a 2 milhões e 800, aproximadamente esses valores 10%, mas eles reclamam que receberam só 1,5 milhão. É mais ou menos a mesma coisa, não é, Vessone? É isso, Abel, perfeito, é isso aí. Foi a gente, inclusive, que também deu essa notícia. Ele foi vendido por 6,6 de euros, que dá esse valor aí na cotação. O Corinthians tinha que pagar 10%, era 10% dos direitos econômicos, era dessa empresa. O Corinthians repassou só 5%, está até no processo, de acordo com essa empresa. Eles pediram. Como não receberam os 5%, esse outro 1 milhão e pouco, resolveram acionar a justiça. É isso aí, é igualzinho. Que coisa, hein? Ô Flavinho e Eugênio, vocês querem fazer alguma pergunta para o Vessone? Senão, iremos liberar Rodrigo Vessone, que o Vessone quer almoçar. Falou que tem um frango com batata na casa dele, que ele está de dieta. Ô Eugênio ou Flavinho, vocês querem fazer alguma pergunta ou não? Da minha parte, só parabenizar o trabalho dele, Benja. Parabenizar o trabalho dele, porque é por aí, né? O que ele colocou, que a gente está falando aqui, esses sites que cobrem clube, muitas vezes se confundem com voz oficial do clube, e não é por aí, né? Você está ali justamente o jornalismo bem feito, é o jornalismo para mostrar o que de fato acontece no clube, não é para baixar a cabeça tudo que o clube quer que se divulgue. Se fosse assim, não havia necessidade de existir esse site, né? Você ficaria com o site oficial do clube. Então, esse o trabalho mesmo, tem que ser feito. Então, parabenizar. E é fundamental, né? Porque esses sites especializados, eles são um olhar muito mais aprofundado dentro de cada um dos clubes. Eles cumprem um papel diferente da grande imprensa, eles conseguem entrar em todas as áreas, né? Cobrir todos os segmentos do clube. E tem que ter uma visão crítica, sim. Parabéns ao Vessone. Da minha parte, Benja, eu também queria dar parabéns ao Vessone. Acho que não sobrou nada para perguntar, tá tudo bem claro. É estarrecedor o que acontece no Corinthians, os problemas vão se avolumando, é uma bola de neve, a gente não sabe onde vai parar. E eu realmente fico me perguntando o que será desse Corinthians. Parabéns ao Vessone. Bom, já que ninguém quer te fazer uma pergunta e você está olhando de lado aí, parece que o frango ainda não está pronto, então dá para você ficar mais 2 minutos no ar, né? Carrancudo, assim. Você está bem com a cara do programa, você está bem para fazer programa com o Pipinho, com o Flavinho, olha lá, carrancudo, azedo, olhando de lado. A tua mulher está te chamando, né? Fala, vem, Rodrigo, vem, Rô.
Responde a última. É que meu O filho Corinthians chegou aqui pode perto, virar um ele vai vir Cruzeiro? atrapalhar provavelmente. O Corinthians Pois é, pode Benja, virar um essa Cruzeiro, pergunta Bessone? ela é boa. Então, Benja, essa pergunta é boa. Já vieram falar isso também e perguntar. Duas situações, para mim, eu acho que elas são diferentes. O primeiro é que o Corinthians tem um poder de regeneração muito mais rápido e muito mais forte do que o Cruzeiro. A torcida é maior, o Corinthians praticamente tem o dobro de faturamento do Cruzeiro, é sediado no maior estado do país, o estado mais rico do país, gera muito mais dinheiro, gira muito mais dinheiro. Então, eu vejo uma grande diferença em relação ao Cruzeiro. E a outra diferença é que muitas das coisas, e aí entra um pouco o nosso papel, até um pouco de orgulho nosso, de estar tentando mostrar antes que a coisa exploda de vez. Então, eu acho que essas são as duas situações que eu acho que diferenciam um pouco do Cruzeiro, porque a gente está tentando mostrar, o carro está andando, está 200 quilômetros, o muro está ali na frente. Vocês vão continuar dirigindo e acelerando para bater ou vocês vão parar?